Bom pessoal, chegamos aqui ao último vídeo da saga de gráficos de funções do segundo grau. Nós já vimos como os coeficientes de uma função do segundo grau vão estar relacionados com o seu gráfico, nós já vimos como calcular o vértice dessa função, nós já vimos como calcular suas raízes, e agora só falta juntar essa galera toda para a gente poder esboçar esses gráficos. Então, não deixe de conferir os últimos 3 vídeos aqui dessa matéria, que hoje a gente vai fazer alguns exemplos, fechando aí toda essa matéria para você poder ficar craque nesse conteúdo. Lembrando que todos esses 3 vídeos e também os vídeos de funções do primeiro grau estão todos disponíveis na playlist funções aqui do canal. Então dá uma conferidinha lá para você poder ficar craque na matéria. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então vamos lá. A primeira função que nós vamos esboçar o gráfico é essa aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. Então qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer quando eu quero esboçar uma função do segundo grau? A primeira coisa que nós podemos fazer é calcular suas raízes. Então a gente tem algumas maneiras de calcular essas raízes, mas todas elas se baseiam no princípio de que um ponto ele vai ser uma raiz quando aplicado no valor de x esse ponto, o seu valor de y, ou seja, o seu valor das ordenadas é igual a zero. Ou seja, quando essa minha função f de x aqui nada mais é do que o y é igual a zero. Eu igualo essa daqui a zero, resolvo essa equação do segundo grau e os resultados então são as minhas raízes da minha equação. Eu posso calcular essa equação do segundo grau através de soma e produto, mas nós vamos usar aqui básica. A gente vai obter um resultado interessante. Então, calculando o delta da minha função do segundo grau, eu vou ter b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o meu a, que é 1, vezes o meu c, que é 2. Então, eu chego aqui em menos 2 ao quadrado, vai me dar 4 positivo, menos 8, isso aqui é menos 4. Pois bem, como eu tenho um delta negativo, isso quer dizer que quando eu estiver jogando ali para descobrir as raízes, x', x2', vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A questão é que, como o delta é negativo, não existe raiz de número negativo. Portanto, essa função aqui não possui raízes reais. Isso quer dizer que eu vou parar de resolver o exercício por aqui? Não, isso simplesmente me diz que a minha função do segundo grau não vai tocar o eixo x, ou seja, ela não possui raízes, então ela não passa pelo eixo x. Ou ela vai estar totalmente acima do eixo x, ou ela vai estar totalmente abaixo, nunca cruzando aí essa linha. Bom, então a gente pode começar a deduzir algumas outras coisas aqui. A primeira delas é que o coeficiente c vai me dizer onde a minha função toca no eixo y ali. Então, se o meu coeficiente c é 2 positivo, ela vai tocar aqui o meu eixo y no 2 positivo. Então esse aqui é um ponto em qual a minha função vai passar. Eu posso também calcular quais que são os valores de máximo ou mínimo da minha função. Como eu vou saber se ela vai ter um máximo ou um mínimo? Essa função ela possui o coeficiente a positivo. Dessa forma ela vai ter a concavidade para cima, ela vai ter dessa forma aqui, vai ser dessa forma. Então ela possui um ponto de mínimo. Então a gente vai calcular qual que é o vértice dessa função, que é um ponto de mínimo da minha função. Então o x do vértice a gente pode calcular como sendo menos o b, então menos o b que é menos 2, sobre 2 vezes o meu a, que é 1. Então vai me dar 2 positivo sobre 2 é igual a 1, o x do vértice. Já o y do vértice eu calculo como sendo menos delta sobre 4a. O meu delta é menos 4, então menos 4 sobre 4 vezes 1. Então eu vou ter aqui como resultado 4 positivo sobre 4 é 1 também. Então o vértice da minha função é o ponto 1 e 1. Então eu venho aqui x igual a 1, y igual a 1, vai estar exatamente aqui esse ponto de vértice. Por fim, eu posso então substituir alguns pontos na minha função, fazendo aquela tabelinha de entrada x e saída y, para me descobrir melhor quais são esses pontos pelos quais ela vai percorrer. A gente já sabe que aqui é um vértice, já sabe que ela passa aqui, então ela vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, mas vamos esboçar alguns pontos para que a gente possa ter mais precisão no nosso desenho. Então vamos jogar aqui, por exemplo, x igual a menos 1, já que para esse lado aqui eu não tenho nenhum ponto marcado ainda. Então, para x igual a menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Então, isso aqui vai me dar 1 positivo, mais 2, vai me dar 3, mais 2 vai me dar 5. Vamos colocar um outro ponto aqui, então, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 2. Então, vai me dar 4 positivo mais 4 vai me dar 8, com mais 2 vai me dar 10. Um outro ponto, então, aqui eu tenho o par ordenado menos 1 e 5. Aqui eu tenho par ordenado menos 2 e 10. São pontos que pertencem à minha função. Então vamos marcar esses pontos aqui lá no meu plano cartesiano. Menos 1 e 5, então menos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Vai estar mais ou menos aqui esse ponto. Agora, menos 2 e 10, 1, 2 e vou estar lá no 10, lá em cima. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então aqui é um ponto que ela vai passar. Vamos calcular agora, só para finalizar, o x igual a 2. Para x igual a 2 eu vou ter 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 2. Então isso aqui vai ser 4, menos 4, vai cancelar, mais 2, então vai me dar 2 positivo. Eu consigo então esboçar como vai ser a minha função. Então a minha função ela vai ter mais ou menos essa carinha aqui. Aqui então é meu ponto de vértice. Esse vértice então ele é um mínimo, já que meu A da minha função é maior que zero, o coeficiente A. O coeficiente A ele é menor que zero. Esse ponto de vértice é um ponto de mínimo. Nós calculamos nós tentamos calcular as raízes, vimos que ela não possui raízes reais e, portanto, percebe que ela não toca o eixo x. Ela está sempre, então, ou totalmente para cima do meu eixo x, que foi o caso, ou ela poderia também estar totalmente abaixo. Então, nesse caso, seria um coeficiente A negativo, ela estaria com concavidade para baixo. Esse exemplo que nós vamos calcular agora, h de x é igual a menos x ao quadrado mais x, ele é um pouquinho diferente dos outros. Percebe que eu não tenho um coeficiente c? Eu tenho aqui que o meu coeficiente A ele é igual a menos 1, meu coeficiente B ele é igual a 1, e meu coeficiente C é igual a 0. Nós podemos fazer a conta da mesma maneira. Então eu vou resolver por duas formas, como nós estávamos resolvendo antes, e depois de uma forma mais simples. Então a gente pode ver aqui que se eu tentar calcular o delta para descobrir as raízes, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como o meu c é zero, essa parte aqui cancela, então meu delta vai ser igual a 1. Portanto, o valor de x' vai ser menos o b, que é 1, então menos 1 mais raiz de 1 sobre 2 vezes o meu a, que é menos 1. Meu x duas linhas vai ser igual a menos 1 menos raiz de 1 sobre 2 vezes menos 1. Então aqui vai ser menos 1 mais 1, vai me dar 0. 0 dividido por qualquer coisa vai ser 0. Então menos 1 vai me dar menos 2, dividido por menos 2 vai me dar 1 positivo. Ou eu poderia ter calculado essas raízes da seguinte forma. Eu quero que menos x ao quadrado mais x seja igual a 0, certo? Lembrando que quando eu estou querendo descobrir as raízes, eu preciso que essa equação aqui seja igual a 0. Por que ser igual a 0? Porque os meus pontos da ordenada, h de x, que é a mesma coisa de y, precisam ser iguais a 0. Então a minha função precisa ser igual a 0, ou seja, minha coordenada y precisa ser igual a 0 para um ponto de raiz. Lembrando, quando é raiz, ele toca o eixo x. Quando ele toca o eixo x, a minha coordenada em y é igual a 0. Por isso eu preciso igualar a 0. Porque se eu estou querendo descobrir um ponto em que ele toca aqui, olha só que valor de y tem aqui, 0. Então por isso que é igual a 0. Então para mim resolver essa equação aqui, eu vou deixar o x isolado do lado de fora em evidência. Então vai ficar menos x mais 1 igual a 0. Duas coisas que estão multiplicando são iguais a 0. Tenho duas opções. Uma que é o x é igual a 0, ou que tudo isso aqui de dentro é igual a 0. Então menos x mais 1 é igual a 0. X é igual a 1. Então eu cheguei nas mesmas raízes, 0 e 1. Isso quer dizer que meu gráfico da minha função vai cruzar o eixo das abscissas, o eixo x, no ponto x igual a 0 e no ponto x igual a 1. Eu vou considerar aqui como sendo 1 e cada intervalo então de meio em meio, só para poder dar mais espaço aqui para o gráfico. Podemos então calcular o vértice dessa minha função. Ela é uma função que ela tem concavidade para baixo, certo? Já que o x, aqui o coeficiente a ele é negativo, então ela tem concavidade para baixo. Então a gente vai ter um ponto de máximo, ela vai ter esse comportamento aqui. Portanto, vai apresentar um ponto aqui que é um ponto de máximo. O x do vértice, então, dessa parábola vai ser menos b sobre 2a. O b, aqui nesse caso, ele é igual a 1, então menos 1 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então vai me dar meio. O y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. O meu delta a gente calculou aqui, que é 1. Então menos 1 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Então vai me dar 1/4 positivo. Então ele vai estar em meio, aqui, bem aqui nesse meio, e y do vértice vai estar em 1/4 positivo. Então eu vou estar mais ou menos aqui em cima, como sendo o meu ponto de vértice. Vamos aplicar então os pontos, só para a gente ter mais precisão no nosso gráfico. Então, x e y. Vou aplicar agora um x igual a menos 1, por exemplo. Então vai ser menos 1 ao quadrado, menos 1. Isso aqui, menos 1 ao quadrado é um positivo, como está negativo, um negativo. Menos 1, menos 2. Vamos aplicar agora o ponto 2, menos 2 ao quadrado, mais 2. Então isso aqui vai me dar 4, negativo, então menos 4, mais 2, menos 2 também. Então aqui para o ponto menos 1 eu vou ter menos 2, então menos 1, menos 2.
E aqui para o ponto 2 eu vou ter menos 2. Então, do 1, 2 eu vou ter menos 1, menos 2 aqui. A minha parábola, então, ela vai ter mais ou menos esse comportamento. Então, esse aqui é meu ponto de máximo da minha função. E ela vai ter um ponto de máximo porque o meu coeficiente a ele é negativo. Eu tenho aqui, então, uma raiz. Aqui eu tenho outra raiz. E essas raízes elas vêm quando eu igualo a minha função a zero. Lembrando por que eu igualo a zero, porque uma raiz é quando ele toca o eixo x, quando eu toco o eixo x eu estou falando de uma coordenada em y igual a zero. Por isso que eu preciso igualar essa função a zero para poder calcular as raízes. Calculo então quais são as minhas raízes, calculo o ponto de vértice e aplico alguns outros pontos só para poder deixar a minha função cada vez mais precisa. Esses foram alguns exemplos então de como desenhar gráficos de funções do segundo grau. Esse tipo de conteúdo é um daqueles que você só vai pegar mesmo quando você treinar bastante. Então faça bastante exercício, esboce bastante, treine realmente para que você possa fixar os passos necessários para poder esboçar a função, para que possa desenhá-la cada vez com mais precisão e cada vez mais certinho. Uma outra dica que eu posso te dar é aprenda a calcular as raízes por soma e produto, isso te facilita bastante. Na hora de estar resolvendo os problemas, você já acha as raízes ali de cabeça mesmo. Lembrando também, não deixe de conferir os outros 3 vídeos de funções do segundo grau aqui no canal, na playlist Funções, para que você possa ficar realmente bem fera nesse conteúdo. Nos próximos vídeos de matemática, nós já vamos avançar aqui nesse conteúdo de funções. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre as funções do segundo grau e que esses vídeos tenham sido úteis para vocês. Se esse conteúdo te serviu de alguma forma, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para poder estar recebendo todas as novidades, compartilhe com seus amigos para que eles também possam se beneficiar desse conteúdo. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!